Yamina! Eu tô aqui meio assim numa vibe de zumbi, uma coisa meio 2010, e é por isso que hoje eu vou falar de outro anime de zumbi, que é Zumbilloa. Zumbilloa, mas na verdade é uma forma meio diferente de zumbi, não é o que você está pensando. E eu vou explicar por quê. Mas para entender o porquê, você tem que primeiro entender o que acontece dentro desse anime. Tudo começa quando a Michiru, uma menina daquelas bem estereótipo de anime, aquelas que tem aqueles oblões e são super nerds e são zoadas por todo o colégio, e as meninas malvadonas usam pra conseguir mais lanche, pra ficar ameaçando só pra tirar uma onda com a cara, esbarra nos dois caras mais populares do colégio. E esses dois caras são Tachibana e Akatsuki, que sempre andam juntos. E eles são conhecidos como os garotos A e B. Isso porque eles foram os únicos sobreviventes de um acidente terrível que aconteceu num viaduto. Acho que era um acidente de trânsito envolvendo um ônibus. E eles eram ainda jovens quando eles participaram desse acidente, e eles foram os únicos sobreviventes. Então eles ficaram super populares e conhecidos como garoto A e garoto B. O problema é que quando a Michiru esbarra com eles, ela acaba perdendo os óculos. E quando ela perde os óculos, ela enxerga neles uma espécie de, sei lá, uma gargantilha, um colar, uma coisa assim, preta em volta do pescoço. Os dois garotos descobrem que ela descobriu sobre as argolas nos pescoços e vão explicar pra ela o que acontece. E a história do anime é mais ou menos assim. Essas argolas indicam o nível de vida da pessoa. Então todas as pessoas dentro do anime, todas as pessoas dentro desse universo do anime, tem essas argolas no pescoço, independente do que elas passaram ou do que aconteceu com elas. Essa argola mostra o nível de vida da pessoa, então quanto mais clara ela tá, mais no começo da vida ela tá. Quanto mais escura, mais perto da morte. E no caso dos dois meninos, a argola era preta, o que significa que eles já estavam mortos. A ideia é que eles têm que procurar essas pessoas com as argolas pretas, porque as pessoas com as argolas pretas são uma espécie de zumbis, mas elas não têm exatamente o formato de zumbi que a gente espera que tenha um zumbi. Aí você deve estar se perguntando, tá, então os dois são dois zumbis? Não, é um pouco diferente. Os dois fazem parte de uma organização que chama Zumbilloa, e daí o nome do anime. Essa organização tem como objetivo encontrar esses zumbis que estão ilegais vivendo na Terra e devolver eles para o lugar deles, que não seria aqui, seria, sei lá, na morte. Só que eles não conseguem ver as argolas nos pescoços das pessoas. Então é mais ou menos assim. Os dois funcionam como uma espécie de, não shinigami, mas quase isso. Eles funcionam mais ou menos como shinigamis, assim. Então eles estão fazendo meio que uma troca. Para eles continuarem vivendo na Terra como uma pessoa normal, eles fazem esse trabalho de devolver os outros zumbis pro lugar deles. Só que eles não enxergam as argolas, então eles usam a Michiru para enxergar as argolas das outras pessoas e assim conseguir executar o trabalho. Porque cada pessoa que não é mais pessoa, que é zumbi, que eles devolvem pro lugar deles, eles ganham recompensa. Já faz um tempo que eu assisti esse anime e depois eu acabei assistindo de novo, porque ele é muito legal. E quando eu era novinha, o meu critério para escolher anime era meio idiota, mas eu via assim, quanto mais personagens com cabelo branco tivesse no anime, melhor o anime poderia ser, porque personagens com cabelo branco sempre são personagens que têm alguma coisa especial. E quando eu vi Zumbilloa, apesar da menina ter o cabelo meio mais puxado pro lilás, assim, mas é perto do branco, do cinza, então ela e o Akatsuki têm o cabelo dessa cor, então são dois personagens. Então, com dois personagens já vale a pena. E além dos três, tem outros vários personagens que fazem valer muito a pena o anime, que deixam ele mais engraçado, mais divertido, mais dinâmico e aquele tipo de anime que você vai assistindo um episódio atrás do outro, que você não cansa. Tem uma menina que trabalha na organização também, e que ela, a
acha que a mão dela são aqueles fantochezinhos que ficam falando assim. Então uma mão dela conversa com a outra. E ela dá nome para as mãos dela. E é bem engraçado. E tem uma outra personagem que muda completamente o anime, que é a Koyomi. A Koyomi é o seguinte, ela é uma menina super doce, super meiga e super fofa, só que ela tem dupla personalidade. E a outra personalidade dela é uma mulher completamente pervertida. E ela é pervertida por qualquer pessoa. Tipo, ela não tem critério de seleção nenhum. Então qualquer pessoa que chega perto dela, ela vai fazer alguma perversão. É muito engraçado. Além de tudo isso, as músicas desse anime são as melhores possíveis. E depois a ending também é muito legal. E também é um rock. E tudo dá bem no clima do anime e conversa muito bem com tudo que tá falando ali no anime. Então parece tudo muito bem encaixado. Tem muita gente que reclama um pouco do traço da animação. E eu não acho que seja um traço ruim, eu acho que seja um traço simples, mas bonito. Inclusive me lembra um pouco o Fahrenheit, o traço, não o anime. Muita gente fala também que é um anime de zumbi pra menina, porque os zumbis não são zumbi de verdade. Eu não acho que seja um anime de zumbi pra menina, mas eu li coisas falando sobre isso, dizendo que o motivo dele parecer um anime pra menina é por ter personagens muito estilosos. Não faz o menor sentido, na minha opinião. No fim das contas, eu acho que a minha nota pra Zumbilou é 8. Porque, né, é uma história meio sem sentido, assim, não é uma história muito boa. Poderia ter ficado muito boa, mas eles não desenvolveram muito a história e o anime acaba meio que sem final. Então, minha nota pra ele é 8. E você, Egg? Já assistiu Zumbilou? Se você já assistiu, me conta o que você achou nos comentários. Eu adoro ler os comentários. Me conta nos comentários também como é que tá o seu círculo da vida. E você também pode assistir as minhas outras resenhas e visitar as redes sociais, onde a gente pode interagir melhor. E é isso!